Oi, gente, teve uma seguidora que ficou com algumas dúvidas lá no vídeo que eu fiz sobre contorno. Ela disse que não conseguiu ver muito bem, até por questão da iluminação, câmera e tudo mais. Eu tentei explicar para ela, gente, que a maquiagem que eu fiz naquele dia foi uma maquiagem pro dia a dia, um contorno pro dia a dia. Então eu até brinquei com ela que é muito o sabor contorno, porque realmente era muito pouco, é muito sutil. Apesar de eu ter usado um contorno cremoso e depois um contorno em pó, era pro dia a dia, então era algo bem sutil, pincel só um sujinho, nada com muito depósito. Então, aquele vídeo era com uma intenção de mostrar aonde fazer a marcação do contorno. Mas por conta disso, como foi a dúvida dela, poderia ter sido também uma percepção de outras pessoas, eu vou fazer mais um vídeo mostrando ali os contornos e aplicando um pouco mais de produto, tá? É importante dizer, gente, que a quantidade é subjetivo, é o quanto te agrada. Se você gosta de um contorno mais marcado, você coloca mais produto. Se você quer algo mais sutil, não tão marcado, algo natural, naquele sentido, acordei assim e não passei nada, minha pele é desse jeito, que era o intuito daquele vídeo, porque a maioria das minhas clientes são clientes que pedem uma maquiagem mais sutil, mais leve, como se ela mesma tivesse se maquiado, então nada muito marcado, muito elaborado. E o intuito daquele vídeo era aquele. Mas eu vou fazer hoje um mais marcadinho, tá? Para vocês conseguirem perceber. Então eu tô só com a base, fiz uma sombrinha aqui no olho, corrigi um pouquinho a sobrancelha e o contorno labial, como eu já faço no meu dia a dia também. Mas agora eu vou fazer um contorno um pouquinho mais marcadinho para vocês verem a diferença, tá? A base que eu já fiz já é uma base mais leve, vocês conseguem ver, ó, minhas sardinhas, minhas imperfeições, tá? Porque eu só gosto como se fosse uma segunda camada, ó. Tem uma espinhazinha aqui que eu não me incomoda. Então, a maquiagem não tem, é obrigada a cobrir mancha? Se te incomoda, né? Se é algo que você quer cobrir, que você não quer que apareça, você cobre. Se é algo que não me incomoda, então eu vou manter ali a amostra sem problemas, tá? Então, eu vou vir com um contorno. Contorno também, gente, eu gosto de um contorno um pouquinho mais quente, para me dar uma bronzeada, tá? Então, também fica a critério. Se você gosta de um contorno mais frio, mais acinzentado, com um aspecto um pouco mais natural, não quer ter grandes alterações, você vai para um contorno mais acinzentado. Eu gosto de um contorno mais quente, que dá um efeito de mais bronzeada, tá? Então, o meu contorno ele é um pouquinho mais terroso, digamos assim. E eu venho com o pincel, ó, chanfrado. Você vê que hoje tá com mais produto do que naquele dia. E aí, mesmo assim, sempre tira um pouquinho do excesso na mão. Por quê, gente? Para não manchar. Porque se manchar é mais difícil de tirar. E eu venho aqui, ó, na parte de cima do cabelo, da orelha, tá? E venho em direção à boca. Porém, não posso chegar muito aqui, tá? Principalmente seu rosto é muito comprido, isso vai te alongar. E dependendo, se você passar, dá um aspecto de rosto mais sujo do que contornado, tá? Então você vai vir aqui e você para mais ou menos aqui, ó. Nesse teu ossinho. Tem um ossinho aqui, se você se apalpar. Que é mais ou menos a direção aqui do final do olho. Então é mais ou menos aqui que você vai parar. Ó, eu venho, aplico bastante aqui, ó. Você consegue ver um pouquinho de sombreado. E aí eu venho descendo aqui, tá? Bem sutil, né? Para não ficar algo muito marcado. Depois eu venho aqui bem rente ao cabelo mesmo, ó. Para dentro do cabelo, não é aqui. Não deixa um espaço. Eu venho contornando o meu cabelo. Isso é o contorno do rosto natural. Se você tem pouca testa, não precisa fazer nessa região, mas eu tenho bastante, então é legal eu sombrear toda essa parte para fora. E eu deixo essa parte aqui de dentro mais clarinha. Lembrando que é sutil. Se você quiser mais contorno, mais produto, mais bronzeada, mais sombreamento, você pode. Mas já consegue ver? Ainda assim é sutil. Eu gosto de um contorno mais sutil. Fazer esse canto aqui desse osso é legal também, não é para dentro do osso, é no osso mesmo, ó.
é acompanhar a anatomia do seu rosto e realçar aquilo que você já tem, tá? Não é nada para criar, né? É claro que se você é tem um pouquinho mais de papada, você vai acabar criando esse contorno. Mas no geral, tem que seguir a anatomia do teu rosto. Você já consegue ver, ó? Uma percepção de afinamento aqui. E é um 3 que eu faço, se você reparar. E esse lado não tem. Eu gosto de ir sempre entrando pro cabelo. Ó, aqui tá um pouquinho marcadinho. Vem suavizando. E eu peguei produto uma vez só, tá? Pra ficar sutil. Ó, agora que eu vi que o pincel tá mais limpinho, eu venho de novo. E sempre, principalmente, o principal primeiro encostada com o produto, mais assim, rente ao cabelo. Nunca vou começar daqui, porque senão eu vou fazer uma bola marrom aqui, tá? Então sempre começa meio que dentro do cabelo. Eu gosto de começar assim, faço assim nas minhas clientes também. É um contorno sutil. Ó, aqui gosto também de fazer, sabe? Toda essa parte aqui. Agora, você pode vir com um pincel mais fino, mas não tem necessidade de você ter um monte de pincel. Eu vim com esse pincel aqui, ó, que ele é um pincel chanfrado, né? Que ele é diagonalzinho, é bem denso. Eu gosto desses pincéis aqui para contorno. E aí eu venho sujando só essa lateral, tá? Não vou sujar o topo do meu pincel. Vou sujando só as bordinhas, que é para fazer o meu contorno de nariz. Ó, sujei só as bordinhas, tá vendo? Tiro o excesso. E aí aqui, ó, o pincel não é assim, o pincel é deitado. Meu ossinho do nariz tá aqui, eu vou vir bem em cima, ó. Eu gosto de acompanhar todo esse ponto aqui, tá? Que vai dar uma alongada no meu nariz e essa minha parte, essa minha pontinha que eu tenho uma bolinha, eu não vou contornar essa bolinha, senão meu nariz vai parecer que tem uma bola. Eu vou passar por cima, afinando aqui, entendeu? Então eu venho aqui, ó, bem rente ao meu ossinho é bem fininho, né? Se o seu ossinho é mais largo, passa por cima desse ossinho para poder você afinar o nariz. Então, assim, quanto mais essa linha paralela você fizer mais fina, mais vai afinar o seu nariz. Se você fizer uma linha paralela mais reta ou abrindo, você vai alargar o seu nariz. Então, como o intuito é você querer dar uma afinada no nariz, então é interessante você fazer uma linha paralela mais fininha ou afinando também, né? Fazendo um biquinho, que é como eu gosto de fazer. Porque no final do meu nariz tem uma pontinha, uma bolinha. Então eu gosto de deixar fininho. Então eu venho aqui, ó, leve, encostadinha, rente, ó, e vou aqui meio pra dentro mesmo, sabe? Ó, tá marcado, isso eu vou esfumar, tá? Por isso que no vídeo anterior eu fiz ele mais suave, que já me economiza esse tempo de esfumado. Você faça tudo muito levinho, eu não preciso ficar ali gastando tempo esfumando. Olá, tudo bem? Olá. Oi, tudo bem? Que lindo seu cabelo. Diferente. Aham. Bem isso, bem isso. E agora, como que eu tiro essa marcação? Você pode tirar com um pincelzinho limpo, ou você pode vir com a sua esponjinha. Ó, já dá uma suavizada. E eu faço também aqui, ó, né? Porque se eu vou fazendo só o fino até infinito, meu nariz vai dar um aspecto de mais alongado. Então eu gosto de quebrar aqui, ó, fazer um esfumadinho aqui nesse biquinho, sabe? Pra ele ficar como se meu nariz fosse mais encurtado e mais arrebitado, entendeu? Tem gente que tem aqui mais ossudo, aí você pode fazer um sombreado aqui para dar um efeito mais de fundo essa parte. Aí também
É lembrar que o contorno é esconder ali, fazer uma sombra no que tu quer esconder, tá bom? Vou vir com um blushzinho contorno também. Ó, e aplico aqui, porque eu gosto de aplicar esse blush mais pra cá. E meio que se fundindo aqui com o contorno que a gente fez, tá bom? O blush também é mais gosto. Se você quiser tá se usando muito aqui só nessa região, né, que dá um efeito mais blur, uma levantada assim de lift. Mas agora que eu tô numa vibe praiana, né, então eu gosto de dar essa queimadinha aqui, tá, pra dar um efeito mais que queimei de sol, às vezes até que assim, ó, mais no narizinho. Então na maquiagem tudo é intenção, tá, gente. Agora, eu não tinha aplicado ainda o pó pra selar, tá? Então, depois de base, depois de contorno cremoso, blush cremoso, vou aplicar pó. Eu gosto de aplicar pó com uma esponjinha de veludinho, mas que eu não trouxe aqui comigo. Então, eu tô aplicando com a minha esponjinha, que ela está mais sequinha, não tá molhada, muito molhada. Tá levemente úmida. Não aplico muito pó, porque já tenho minhas linhas de expressão. E quem tem linhas, pele madura, quanto mais pó, mais marcação traz, né? Nas linhas, nas rugas, quando sorri, enfim. Então eu passei o meu pozinho e aí eu venho aqui, ó, esfumando, tá? Isso já vai dar uma secadinha também, uma selada em todo o meu restante. Agora eu venho com o meu pincel de pó, de contorno. Também é um pincel mais chanfradinho, mas é de cerdas naturais, que é mais fofinho. Você vai ver que os fios são mais porosos, tem um aspecto de pó, de pincel de cabelo mesmo, ele não é tão plastificadinho. Então, quanto mais cerdas naturais, é o ideal para pó, tá? Eu venho aqui com o meu contorno, tiro o excesso e também, gente, primeiro encostada na pele, eu faço mais aqui. Eu jamais vou vir começar com um contorno no meio do rosto, porque vai ficar maior concentração ali, vai ficar marcado. Então, eu venho aqui, ó, dando batidinhas rente ao meu cabelo, e aí com o pincel mais sujinho eu vou descendo até onde eu quero. E aí eu gosto de fazer, eu venho mais, tipo, na movimento de frente para trás, e aí depois que eu vejo que não tem mais tanto produto, eu dou uma esfumada, uma circulada, e aí eu já venho para cá. Por quê? O contorno que eu quero mais concentrado é nessa região. O restante é mais sutil, nada muito pesado, nada muito marcado. E aí eu venho com o pincel só sujinho. Tô ficando descabelada. Mais produto, outro lado. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu posso vir com um pincel de sombrinha fininho para fazer contorno do nariz? Posso, mas eu quero só usar um pincel, então eu vou dar essa achatadinha. E aqui, ó, tá vendo que ele já se encaixa no meu nariz aqui, ó? Eu faço isso. Pra cima e pra baixo, aqui. Pra cima e pra baixo, aqui. Pra cima e pra baixo, tá? Agora eu venho com um blush. Também bato aqui, tiro o excesso na mão. Esse aqui ele é mais pigmentadinho, da LP. E é meio que junto, blush com contorno. Eles se misturam, mas o blush é um pouquinho acima e o contorno fica aqui mais embaixo. E o blush mais em cima. Trouxe um iluminadorzinho. Vou usar até o mesmo pincel do blush, porque eu não trouxe um específico. E aí eu gosto de vir com o dedinho assim, ó. Faço no meu pontinho alto do nariz. E aqui, ó. Essa parte
mais fundinha. E isso dá um efeito aqui de narizinho mais arrebitado. E é isso, bonitas. Espero que tenham gostado, que estão conseguindo ver um pouco mais de contorno, mas isso já é para mim um blush, um contorno que eu usaria mais numa pele para noite. Não usaria tanto no dia a dia, porque no dia a dia eu gosto de uma maquiagem acordei assim, né? Mas é a critério, tá bom? Você super pode usar de dia também um blush, um contorno mais marcadinho, que não tem problema. Espero que tenham gostado. Deixem aqui suas dúvidas e podem me chamar no direct para qualquer outra dúvida. Beijo e até mais.